Bom dia, queridos amigos, de volta aqui para falarmos sobre Gênesis 10 e 11, mas em vídeos separados, porque tive algumas dificuldades esse fim de semana para gravar, e hoje vamos falar um pouco sobre Gênesis 10, em que temos uma segunda genealogia, a segunda genealogia que aparece na Bíblia, e mostra que no tempo que a arca desceu ali sobre as montanhas, o povo começou a se espalhar e começou a crescer em número, e logo vieram o afastamento, Alguns começaram a se afastar de Deus e começou a haver as divisões entre aqueles que amavam a Deus e seguiam sua vontade e aqueles que queriam realmente se afastar de Deus. As pessoas começaram a construir famílias e cidades, foram se afastando das montanhas, indo para as planícies. E tem um personagem aqui que eu gostaria de me deter um pouco sobre ele, que é Nimrod. Então, segundo a Bíblia, Nimrod vem da descendência de Cã. Verso 6 de Gênesis 10 diz: os filhos de Cã foram Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sebactá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Verso 9 diz que Nimrod foi valente caçador diante do Senhor. Daí diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Aí fala algumas outras cidades, e no verso 11 diz assim: daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive. Historiadores de épocas mais próximas e outros comentaristas afirmam que Nimrod ele tinha sede de poder. Então ele não media esforços para conseguir o que ele queria, passava por cima mesmo, e ele não era só caçador de animais, ele não só matava animais, como também pessoas. Então, para conseguir o que queria, ele era capaz de tudo, e ele tiranizava as pessoas. Vou ler com vocês alguns comentários que eu extraí de outros estudos. O que o historiador Joséfo diz sobre Nimrod? Pouco a pouco transformou o estado de coisas numa tirania, sustentando que a única maneira de afastar os homens do temor a Deus era fazê-los continuamente dependentes de seu próprio poder. Ele ameaçou vingar-se de Deus se este quisesse novamente inundar a terra, porque então construiu a torre mais alta do que poderia ser atingida pela água e vingaria a destruição dos seus antepassados. O povo estava ansioso de seguir este conselho, achando ser escravidão submeter-se a Deus, de modo que empenharam-se em construir a torre. No próximo capítulo, o capítulo 11, nós estudaremos as consequências da construção da Torre de Babel. Porém, aqui, finalizando o 10 de Gênesis, temos sucesso, Foram 3 filhos de Noé, e Sem, Cã e Jafé. Esses outros filhos, expandiram também grandemente as suas terras, as suas famílias, e também ajudaram a povoar a terra. Desses filhos saíram filhos adoradores de Deus, que seguiram e foram pai de grandes nações, e daí surgiram patriarcas da Bíblia, grandes patriarcas, mas também pessoas más como Nimrod. Se Deus disse que fez uma aliança em que não mais destruiria a terra com dilúvio, e realmente assim foi feito, nós como homens devemos confiar na palavra de Deus, não só nisso, mas em tantas outras promessas e alianças que se cumpriram e continuarão a se cumprir. Ponhamos nossa confiança em Deus, porque homens tiranos haverão em todos os tempos, até que Jesus venha. Mas Deus, ele vingará, Ele nos abraçará, Ele tirará de nossos olhos as dores, toda a humilhação que possamos ter passado em algum momento da nossa vida, que possamos confiar em Deus. Jesus voltará para nos buscar e nos livrar de qualquer tirania e escravidão que esse mundo algum dia pôde proporcionar. Então, louvado seja o nome do Senhor, um ótimo dia e até o capítulo 11.